A passagem de Isaías 40:31 é uma das mais conhecidas e citadas da Bíblia. Ela fala sobre renovação de forças, confiança em Deus e superação das dificuldades. O texto diz: "Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão." Contexto histórico e teológico. O livro de Isaías é dividido em várias seções, e o capítulo 40 marca uma mudança significativa no tom da profecia de Isaías. Nos capítulos anteriores, Isaías frequentemente abordava o julgamento e a condenação devido aos pecados do povo de Israel. No entanto, a partir do capítulo 40, o profeta começa a oferecer uma mensagem de esperança e conforto. Acredita-se que essa parte do livro tenha sido escrita durante o período do exílio babilônico ou logo após ele, quando os israelitas estavam enfrentando uma de suas maiores crises históricas. Após anos de cativeiro na Babilônia, o povo de Israel estava desolado e desanimado. Eles questionavam o propósito de Deus para suas vidas e sentiam-se abandonados. Foi nesse contexto que Isaías proclamou a mensagem de que Deus não os havia esquecido e que ele tinha o poder de restaurar e renovar o seu povo. Análise detalhada de Isaías 40:31 diz: "Mas os que esperam no Senhor." A palavra esperar aqui carrega um significado profundo. No hebraico, o termo kavá, traduzido como esperar, implica mais do que simplesmente aguardar passivamente. Ele sugere uma espera ativa, uma confiança constante e uma expectativa de que Deus vai agir em seu tempo perfeito. Esperar no Senhor significa confiar em sua sabedoria, fidelidade e no cumprimento de suas promessas, mesmo quando a situação parece desanimadora. Este tipo de confiança exige paciência, fé e uma disposição de permanecer firme, mesmo quando as respostas ou as mudanças não são imediatas. Para o povo de Israel que estava enfrentando o exílio, esperar no Senhor significava confiar que Deus traria restauração, mesmo diante da incerteza e do sofrimento. Renovarão as suas forças. O verbo renovar sugere uma transformação contínua. Ele não fala apenas de restaurar forças perdidas, mas de receber forças novas, que vêm diretamente de Deus. A ideia é que, ao confiar em Deus, não se trata apenas de recuperar o que foi perdido, mas de ser renovado de maneira constante e poderosa. Essa renovação de forças é especialmente significativa quando consideramos o contexto dos israelitas no exílio, que estavam física, emocional e espiritualmente esgotados. A promessa de renovação de forças oferecia a esperança de que, apesar de seu cansaço e desânimo, eles poderiam encontrar uma nova vitalidade e propósito em Deus. Subirão com asas como águias. A imagem da águia é uma das mais poderosas metáforas da Bíblia. A águia é um símbolo de força, majestade e liberdade. Ela é capaz de voar alto, usando as correntes de ar para subir sem grande esforço, aproveitando as forças naturais ao seu redor. Da mesma forma, aqueles que confiam no Senhor são capazes de subir acima das dificuldades da vida, não pela sua própria força, mas sustentados pela força de Deus. Essa imagem também remete à ideia de uma visão mais ampla. As águias, por voarem alto, conseguem ver mais longe e enxergar as coisas de uma perspectiva superior. Para os fiéis, confiar em Deus e renovar suas forças significa também adquirir uma visão mais clara e ampla de suas circunstâncias, vendo as coisas à luz do plano divino. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essas frases falam sobre a capacidade de enfrentar os desafios da vida com energia e perseverança. O ato de correr aqui simboliza os momentos em que enfrentamos grandes desafios e pressões. Correr é um esforço intenso que normalmente esgota rapidamente as forças de uma pessoa. No entanto, Isaías promete que aqueles que confiam no Senhor terão energia para correr sem se cansar. Isso significa que, mesmo nos momentos mais intensos da vida, Deus capacita os seus filhos a perseverar. O ato de caminhar representa a jornada cotidiana da vida, que muitas vezes pode ser desgastante devido à sua natureza longa e constante. Mesmo nas rotinas e desafios diários, aqueles que esperam no Senhor terão a força necessária para continuar sem se exaurir. A aplicação espiritual, Isaías 40:31, tem uma aplicação espiritual muito rica para os cristãos de todas as épocas. O texto nos ensina que 1. A esperança no Senhor traz renovação. A confiança ativa e paciente em Deus nos dá a força necessária para enfrentar as adversidades da vida. Não se trata apenas de esperar o fim das dificuldades,
mas de esperar em Deus, sabendo que Ele está no controle e agindo mesmo quando não podemos ver. 2. A força vem de Deus. Nossas próprias forças são limitadas e frequentemente somos desgastados pelas lutas da vida. No entanto, Deus promete nos renovar, oferecendo-nos uma força que vai além da nossa capacidade humana. Essa força nos permite superar as tempestades e continuar a jornada, sabendo que Deus está nos sustentando. 3. Superar as circunstâncias. A metáfora da águia nos ensina que, assim como uma águia pode subir acima das tempestades, aqueles que confiam no Senhor podem encontrar uma nova perspectiva sobre suas dificuldades. Eles podem ser elevados acima das circunstâncias imediatas, vendo as coisas à luz do propósito maior de Deus. 4. Perseverança em meio às dificuldades. Tanto em momentos de grande pressão, simbolizados pela corrida, quanto na rotina diária, simbolizada pela caminhada, Deus nos dá a força necessária para não desistir. Ele nos capacita a continuar, mesmo quando nossas forças humanas falham. Conclusão. Isaías 40:31 é uma poderosa mensagem de esperança e renovação. Ela nos lembra que, quando confiamos no Senhor, podemos encontrar forças para enfrentar qualquer desafio, por mais difícil que seja. Deus nos capacita a voar como águias, a correr sem nos cansar e a caminhar sem nos fatigar, porque Ele é a fonte inesgotável de nossa força e renovação. Essa passagem serve como um lembrete de que, mesmo nas situações mais sombrias, há esperança e poder disponíveis para aqueles que esperam em Deus. Ele promete estar com seu povo, renovando suas forças e conduzindo-os à vitória e à restauração.